queria compartilhar a palavra com vocês. O tema já está aí. Quem está lendo a Bíblia, fazendo o plano anual aí de ler a Bíblia no ano? Levanta a mão. Poucas pessoas. Hoje é dia 14? Dia 14, gente. Quem não começou, dá tempo de começar. São mais ou menos 4 capítulos que você lê por dia. A gente deveria ler a Bíblia diariamente, né? Ter o nosso devocional com Deus diário. Então, se você lê, talvez você lê pouco aí, mas se você fizer esse esforço aí, ler mais ou menos 4 capítulos por dia, você consegue terminar a Bíblia em um ano. Quem que já fez esse propósito alguma vez? Aí, algumas pessoas já fizeram e é maravilhoso, né? A gente poder terminar o ano e ler a Bíblia toda. Isso é maravilhoso demais. Então, se você não começou, comece, dá tempo ainda. Você acompanha a gente aí, vai lendo uns para trás aí e vai recuperando. Mas não fica de fora. Por que eu perguntei isso? Porque quem está lendo aí, não sei a quem chamou atenção, a mim chamou no livro de Gênesis, no capítulo 24. Um texto me chamou muita atenção, foi nessa semana mesmo que a gente leu ele, foi bem no início da semana. E até o título já chama atenção. Uma esposa para Isaac. Não sei a Bíblia de quem tem título aí. Uma esposa para Isaac. E a gente vai ler em Gênesis 24, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 7. Esse texto me inspirou a trazer esse tema dessa palavra e algumas outras confirmações de Deus também na semana. E eu creio que Deus quer falar conosco sobre isso. Você esteja ligado, você possa receber aí o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Então, Gênesis 24, vamos lá. Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era irmão responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, Deus dos céus, Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá até a minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. E é até aqui que nós vamos ler. Esse texto vai seguindo a história, é um capítulo bem grande, e eu achei muito interessante mesmo relembrar essa história, que Abraão queria arrumar uma esposa para o filho dele, Isaque. Isso tinha muito a ver também com a promessa que ele recebeu, né? De que através dele, que ele seria pai de muitas nações, e que através da sua descendência, toda a terra seria abençoada. E, enfim, a história de Abraão, a maioria já conhece, né? Que ele era muito velho e ainda não tinha filhos, e Deus operou um milagre, deu um filho a ele, a esposa, mesmo com mais de 100 anos. E esse era o Isaque. E Abraão já velho lá, quase para morrer, ele queria abençoar o filho dele como esposa, né? Queria essa bênção para o filho dele. E ele manda um servo dele para ir até a terra dele. Esse é um detalhe importante. Então o servo de Abraão vai à terra da família de Abraão e ele vai ter que procurar lá uma esposa para Isaque. E aí o servo falou: nossa, mas eu vou chegar lá sem o Isaque, né? Eu vou chegar lá e se a mulher não quiser, ela não vai querer, não. E aí Abraão, pela fé, fala com ele: não, Deus me prometeu e ele vai enviar um anjo através de você. E em nome de Jesus, em nome do Deus de Israel, você vai encontrar uma esposa para o meu filho Isaque lá nessa terra. E o capítulo que segue aí é maravilhoso. Ele chega lá, só resumindo, né? Ele chega lá e ele faz um voto com Deus, né? Ele faz um sinal. Se a mulher chegasse, tirasse a água do poço, desse para ele e para os camelos, essa seria a mulher certa. E ele chegou lá e aconteceu exatamente isso. Ele orou em segredo para Deus,
Ele chegou lá, a mulher, Rebeca, chegou lá, tirou a água do poço, deu para ele, deu para os camelos, e ele perguntou, quem é você? E ela era exatamente parente de Abraão. Então, tudo deu certo, Deus encaminhou tudo, e Deus realmente deu uma esposa para Isaac. O que Isaac fez? Quase nada, né? Ele realmente dependeu de Deus para isso. E essa é uma história muito bacana. E Deus, Ele se importa com a nossa vida sentimental. Ele se importa com a nossa vida por completo, né? E essa é uma área que Deus também se importa. Por quê? Porque é uma área importante para nós, né? A gente formar uma família, ter filhos, enfim. É uma área importante para nós. E Deus, Ele está muito interessado em nos abençoar nessa área, em cuidar de nós nessa área. Cabe a nós confiar. O que a gente faz muitas vezes é não confiar, né? Assim como o servo de Abraão falou, será que vai dar certo isso? Mas Abraão confiou e Deus realmente abençoou. E aconteceu comigo, Alexander também. Eu já estou casado, quase um ano já, faz agora dia 20 de janeiro. E eu também tive uma história bem bacana, que aos poucos que eu vou compartilhando, onde Deus realmente, Ele me deu uma esposa. Eu não posso falar que eu que escolhi, que eu fui atrás. Não sei. Deus me deu uma esposa. E eu sempre fiz um voto com Deus, desde criança, que eu queria namorar uma pessoa só e a pessoa que eu ia me casar. E já teve gente falando, não, isso aí não funciona não, para com isso, não fica com isso na cabeça não, você vai namorar, não tem problema. E não tem mesmo, né? Não quer dizer que se eu namorasse com outra pessoa, algo de ruim ia acontecer, mas era um voto que eu tinha com Deus, eu confiei nele, que Ele ia me dar a pessoa certa e que eu não ia errar o tiro, né, vamos dizer assim, eu não ia errar o caminho. E Ele realmente me abençoou, e tipo assim, a pessoa que eu pedi para Deus, que eu sonhava, com certeza Bia superou 1000 vezes, então eu não seria capaz de escolher melhor. E Deus quer fazer isso também com você. Quem está solteiro aqui? Quem está solteiro aí, ou quem está namorando também? Deus quer te abençoar nessa área. Então vamos entrar no tema aí, namoro. Existe namoro na Bíblia? Na Bíblia não existe namoro, né? Porque é uma coisa recente. Mas também não é só porque não está na Bíblia que é pecado, que tem algum problema nisso. Não está na Bíblia sobre redes sociais. Não está na Bíblia sobre televisão, sobre muita coisa. Não tem na Bíblia. Por quê? São coisas recentes. Mas rede social, o que eu faço então? É pecado? Eu não vou usar? Ou então, não está na Bíblia, então eu vou fazer o que eu quiser aqui. Não, tudo que a gente faz, tem um versículo que eu gosto muito, 1 Coríntios 10, 31, assim, quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, não existe pecado em namorar. Não existe lógico, né? Mas existe um namoro de acordo com o padrão bíblico, né? De santidade, assim como eu mexo na rede social. Não tem na Bíblia, mas eu sei o que a Bíblia me diz sobre várias coisas, sobre guardar meus olhos, enfim, várias coisas que a gente pode usar para usar a rede social da maneira certa. Também o namoro, a gente não tem isso na Bíblia, mas é uma ótima forma, se a gente tiver propósito nisso, né? É uma ótima forma que foi inventada aí, né? Para a gente conhecer a pessoa e não errar. Então, o namoro é uma bênção se for usado de maneira certa e se for feito de acordo com a palavra de Deus, com propósito, com santidade. Mas e aí, quem está solteiro aí, né? O que fazer quando está solteiro? É o que a gente deve fazer em qualquer fase da vida. Que é um texto muito conhecido, né? Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Busquem... 6, 33? Ih, coloquei errado. O 25 primeiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, ou com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Agora sim o 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o que a Bíblia nos diz para qualquer fase da nossa vida. Eu, por exemplo, estou casado. Eu não devo me preocupar como que vai ser quando eu tiver filho,
meu Deus, quem já tem filho, como vai ser a esposa, o marido dos meus filhos? Se a gente, em qualquer fase da vida, a gente pode cair na ansiedade. E o solteiro também, né? Muitas vezes a pessoa fica ansiosa. Nossa, será que vai dar certo? Será que eu não vou ficar para trás? Será que Deus se esqueceu de mim? Ai, meu Deus, eu vejo um monte de gente errando, será que eu vou errar também? Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Basta cada dia, né? Seu próprio mal. Viva o hoje, aproveite o tempo que você está aí de solteiro, que é um tempo muito bom. Jeremias 29, 11 fala: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, Deus sabe o que é melhor para você. Deus tem planos muito elevados para você, para cada um de nós. Ele é um pai que cuida de nós, ele se preocupa com você, ele se preocupa com essa área da sua vida. Ele tem planos maravilhosos para você. Planos de fazer você prosperar, de te dar esperança e um futuro. Então, por que eu vou me preocupar com o futuro? Por que eu vou me preocupar nessa área sentimental? Se eu tenho um Deus que se preocupa comigo e planejou meu futuro. Creia nisso, receba aí em nome de Jesus, que Deus planejou a pessoa certa para você, Deus planejou o seu futuro, Deus tem uma história linda escrita para cada um de você. Não deixe a ansiedade, o desespero aí, as preocupações interferirem na sua confiança em Deus, nesse Pai bondoso que cuida de nós. E Ele sabe que também não é bom que a gente viva só. Você está aí muito tempo vivendo só aí, Ele sabe que não é bom que a gente viva só. Ele mesmo, lá em Gênesis 2:18, falou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, esse Deus, esse mesmo Deus que a gente serve, ele viu Adão lá sozinho pelo jardim, e ele falou: isso aqui não é bom. Vou preparar uma esposa para ele, vou preparar uma mulher para ele. Então, você homem, você mulher, não fica preocupado, porque Deus, seu Pai, Ele sabe que não é bom que você esteja só. Ele sabe que você precisa de uma companhia. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, porque um sempre ajuda o outro. Se um tiver caído, o outro pode ir lá levantar. É maravilhoso, Deus tem uma família para nós, Deus tem uma pessoa para você. Não desespere. E eu também, eu passei por isso. Eu lembro uma fase da minha vida, eu fiquei um pouco ansioso, eu fiquei meio desesperado, assim, nossa, será que vai acontecer, será que não vai? E aí eu ficava orando muito por aquilo, e isso começou a me perturbar, porque eu ia orar, eu já não conseguia orar com sinceridade com Deus, eu já ia pedindo, ai Deus, olha a minha situação, não sei o quê, e fica olha que relacionamento ruim com Deus, né? Onde aquela preocupação está tomando tanto sua vida que até a oração está sendo atrapalhada. Isso aconteceu comigo quando eu era um pouco mais novo. E engraçado que enquanto eu ficava preocupado, não ia nada bem assim, eu estava indo até mal na faculdade, sabe, aquele pensamento meio ruim. E aí foi que Deus começou a ministrar no meu coração, para tirar isso do coração, para mim parar de preocupar com isso, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E confiar, né, como a gente acabou de ler aqui, confiar nele, buscar em primeiro lugar o reino, porque as outras coisas ele acrescenta. E foi exatamente o que aconteceu. No ano de 2016 foi um dos anos assim, que eu mais trabalhei na igreja, assim, né? Fui em tudo quanto é encontro com Deus, trabalhar, tudo que tinha eu estava no meio, todo culto, fazendo muita coisa na célula. E acabou, eu realmente se preocupei, tirei isso do coração, estava tranquilo, servindo a Deus, buscando a Deus, meu relacionamento com Ele estava melhor, consegui ler a Bíblia toda, pela primeira vez, acho que foi nesse ano, e estava excelente. E aí foi nesse ano, no final do ano, que Deus começou a me surpreender, né? Eu não estava nem esperando, não estava nem buscando muito isso mais, e Deus começou a me colocar um sentimento pela Bia e tal, e as coisas se seguiram. Então, aproveite esse momento precioso. Você que está solteiro aí, aproveita mesmo, porque vai passar. Mesmo que você ache que está demorando, não sei o quê, vai passar. E assim, se você não curtir esse momento, depois não vai ter tempo, né? Depois você vai casar e acabou.
Então, existe uma beleza em estar solteiro, existe coisas maravilhosas para fazer enquanto você está solteiro. E aproveita, de verdade. Olha esse texto lá em 1 Coríntios 7, 32. Gostaria, Paulo falando, deixando aqui para nós, receba aí também. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar sua mulher. Não é verdade, Teus? E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar seu marido. Então, uma das coisas de estar solteiro, que só o solteiro vive, a gente não está dividido. Eu hoje estou dividido, né, como diz aqui. Eu tenho que cuidar da Bia, eu tenho que estar com ela, tenho que dividir meu tempo, né, dar tempo para ela, dar amor para ela também comigo. E a gente já não tem mais aquele tempo todo. De vez em quando, às vezes me chamam para trabalhar no encontro, eu falo, não estou podendo. Às vezes estou muito atarefado, né? E é assim, essa é a fase. Quando você está solteiro, não, você pode, evangelismo, qualquer coisa que acontecer, você pode ir porque você está liberado. Então, quando a pessoa está solteira, ela consegue dedicar as coisas do Senhor. E esse versículo fala também para ser santo no corpo e no espírito. Então, o tempo de solteiro é um tempo de exercitar muito. Santidade, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, servir na igreja, servir as outras pessoas. E o tempo, né, que eu falei que vai acabar, porque em Eclesiastes 3 fala, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, entenda que o tempo hoje é esse. E viva esse tempo e saiba que daqui a pouco vai vir novas coisas, né? Um novo tempo. Mas cabe a Deus, Ele que gera a nossa vida, Ele sabe o momento certo de nos entregar, a pessoa certa e tal. Então, respeite o tempo e não queime etapas, né? Isso é uma coisa muito complicada. A gente até estava conversando outro dia lá na casa de Josiel sobre isso, de muitas pessoas às vezes casam muito cedo, a pessoa às vezes namora, adolescente já vai namorar, e não vive o tempo de solteiro. Aí depois de casado, quer viver o tempo de solteiro. Isso acontece muito mesmo, infelizmente. Às vezes o cara casado lá, mas quer jogar videogame, quer sair todo dia com os amigos, jogar bola. Ficar em casa aqui com a mulher. Nossa. Por quê? Não viveu o tempo de solteiro, não respeitou as etapas certas. E enquanto a gente está solteiro, a gente tem que curtir e tal. Eu cheguei a um momento assim, eu diverti demais enquanto eu era solteiro. Toda hora estava vindo lá na casa de Matheus, dormir lá, jogar uns joguinhos, virar a noite. Ia virar a noite na casa de um, de outro. Era uma maravilha, né? Mas chegou um momento que aquele negócio estava assim, oh Deus, sei lá, acho que está na hora de uma nova fase já. Então, graças a Deus, que Deus não me permitiu queimar essa etapa, porque chegou um momento que eu mesmo não queria mais aquela etapa. Eu estava sentindo, acho que já veio uma nova fase, já curti, já fiz o que tinha que fazer. E agora eu creio que é uma nova etapa e realmente veio a Bia mais ou menos nesse tempo aí que eu estava nesse pensamento. Então não queime etapa, vai ter um momento certo para cada coisa, não fica... Às vezes a gente fica olhando, né, para os outros amigos, tu namorando, não sei o quê, mas bobos são eles. Muitas vezes, né? Estou falando de gente bem novinha, tá? Às vezes adolescente. Mas aí, às vezes, vê lá os amiguinhos lá, todo mundo curtindo, e a gente vê aqueles casalzinhos na escola, né? Casalzinho isolado, já não tem amigo mais ninguém. Olha que bobeira. Isso, depois nós vamos passar a vida inteira do lado da pessoa. Então, curta esse momento, não queime etapa. E principalmente o que eu falei, né? Deixa eu ler melhor. É tempo de desenvolver intimidade com Deus e depender dEle. Agora que você está solteiro, solteira, dependa de Deus. Faça como Abraão, ele dependeu de Deus. Eu sei que Deus vai preparar uma esposa para Isaac. Não tem preocupação quanto a isso. E é assim que a gente tem que fazer. Eu confio, Deus. O Senhor está preparando meu futuro. Eu dependo disso, do Senhor, e vou descansar. E descansa nele. Desenvolva intimidade com Ele, busque Ele em primeiro lugar, em nome de Jesus. E se você não conseguir colocar Deus em primeiro lugar, estando solteiro,
menos ainda você vai conseguir estar namorando ou casado. Essa que é a verdade. Agora que é o tempo de você desenvolver isso, de ter realmente Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente está casado, namorando, a gente tem menos tempo. Essa que é a verdade. E a gente, às vezes, se vê em muitas coisas, tem que trabalhar, tem que dar assistência em casa, não sei o quê. Então, muita coisa toma mesmo nosso tempo. Se a gente não aprender, enquanto solteiro, a necessidade de buscar Deus, de ter Deus realmente em primeiro lugar na nossa vida, não vai adiantar. Você não vai conseguir fazer, só se, lógico, o Espírito Santo intervir, Deus pode fazer, mas vai ser muito mais difícil, casado, namorando. Então, e namoro, casamento sem Deus em primeiro lugar, vai dar errado. Não tem como sustentar um namoro, um casamento sem Deus em primeiro lugar. Se você está namorando, está casado também, coloca Deus em primeiro lugar. Mesmo se você não fez isso enquanto solteiro, faz agora. E aí vão entrar aí em 5 coisas que eu peguei, principalmente desse livro aqui, chama 10 Mandamentos do Namoro com Propósito, do Júnior Meirelles. Esse livro aqui eu comprei quando eu e a Bia começamos a namorar, e a gente leu ele, a gente se encontrava aqui, lia cada capítulo, são 10 mandamentos, 10 mandamentos. Aí a gente se encontrou aí 10 vezes, orando, lendo esses conselhos, e foi muito bom para nós. E algumas coisas eu fui lembrando e outras coisas eu fui tirando do livro aqui, que possa abençoar vocês. 5 coisas que a gente deve observar antes de namorar. E algumas delas até namorando mesmo. Julgo desigual. Primeira coisa, muito importante, sempre é bom falar, né? Mesmo quem já sabe. 2 Coríntios 6, 14, 15, fala assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que comunhão tem a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Um namoro cristão, de forma nenhuma, pode ser em julgo desigual. Julgo desigual é exatamente eu, crente, namorar com alguém que não é crente. Eu creio em Deus, creio em Jesus, que é meu Salvador, que me salvou, que me libertou. E eu vou namorar com uma pessoa que acha igreja uma bobeira, Bíblia bobeira, Jesus o que? Tem nada disso não, a gente vive a nossa vida do nosso jeito. Que comunhão que tem isso, né? Eu quero viver em santidade, a pessoa quer fazer os desejos da carne dela. Eu quero ir para a igreja, a pessoa quer ir beber com os amigos. Que comunhão que existe nisso? Não tem como. Isso é pecado, é um pecado. Crente e não crente é um pecado e vai derrubar, não adianta. Muita gente, infelizmente, cai nas bobeiras, né? Ah, não, eu vou evangelizar, eu vou levar ele para a igreja, eu vou levar ela para a igreja e vai dar certo. Aí, quando você vai ver, o que é mais fácil, né? Você puxar alguém do buraco com a corda ou alguém puxar você para o buraco com essa mesma corda? Muito mais fácil. E é o que acontece, a gente está cansado de ver. Infelizmente, as pessoas continuam quebrando a cara nesse sentido. E é um ponto crucial, principal, nem entra. Você vê que a pessoa não crê em Deus, a pessoa não compartilha da mesma fé que você, já pula fora de cara. Mas cuidado também, aí 2 coisas que não é pecado, não chega a ser um julgo desigual mesmo, de verdade, mas também pode ter problema, que é a pessoa ter chamado muito diferente do seu. Às vezes a pessoa é missionária, vai ser missionária na África, e você tem um chamado para ser professor da universidade. Como é que faz? Não dá, realmente. Então, cuidado também com chamados diferentes, idade muito diferente, às vezes a gente vê isso, né? Tipo 20 anos de diferença, é complicado. Às vezes a pessoa acha que não e tal, mas dá muito problema também, é bom evitar, né? Cuidado, né? E outro cuidado também, aí é menos ainda, né? Mas assim, eu diria que é bom evitar até denominações, igreja muito diferente. A igreja que às vezes tem um pensamento muito diferente da sua e tal. Isso também dá problema, porque isso não é pecado nem nada, mas é um problema. Porque você vai casar com a pessoa, não vai ter como, alguém vai ter que ir para uma das igrejas, né? Você não vai ficar separado, cada um na igreja.
e na criação de filho, enfim, é um monte de problema que você vai arrumar para sua vida. Olha para o lado aí, ó, tanta gente aí, gente que não veio também. Então tem muita gente aqui, que homens, meninos aí abençoados, meninas, mulheres de Deus, que buscam a Deus, tem muito mesmo. Às vezes a gente fica caçando muito longe e tal, mas a bênção pode estar do seu lado. E isso aconteceu comigo. Eu vivi aqui desde de 2012 até 2017, que foi quando eu comecei a namorar com a Abi. E, tipo assim, eu nem, por mais que Reinaldinho quer emplacar uma história que eu ia na casa dele só para ver Bia, não tem nada de... Eu realmente passei anos aqui sem notar a Bia. Ia na casa dela mesmo, mas realmente era pela amizade e tal. E foi só lá no final de 2016 que Deus me fez abrir os olhos. A pessoa estava ali do lado há muito tempo, mas foi no tempo certo, né? Esse tempo todo, assim, eu observava, via que era uma menina de Deus, de família, sempre estava ali presente nas coisas da igreja. Isso já foi uma coisa, lógico, né, que eu sempre observei, mas não tinha um sentimento de amor nem nada por ela. E aí, no tempo certo, Deus me abriu os olhos, literalmente quase, porque eu realmente não enxergava ela aqui. Mas isso são pontos importantes também. Ela não era muito diferente de mim. Eu era muito envolvido na igreja e ela também. Ela estava na dança, estava em tudo e tal. Até isso pode ser um pouco de desigual, né? A pessoa às vezes é preguiçosa, não gosta de ir na igreja. É crente, mas aquele crente meio bambeado, né? E você às vezes é um crente fervoroso, está em tudo, está animado. Também pode dar problema. Então, julgo desigual tem vários tipos, mas vocês entenderam, né? Porque é pecado mesmo, é o crente e o descrente. Às vezes acontece, né? De ter que buscar em outra igreja, acontece. E às vezes dá certo também, mas é bom evitar. Deve existir propósito. A segunda coisa aí para namorar, tem que ter propósito. Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Então, só começa a namorar se tem algum propósito nesse namoro. Qual o propósito? Casar, né? Esse tem que ser o propósito. Deus não se agrada da gente ficar, sei lá, não sei o quê. Seja o seu sim, sim, seu não, não. Por que eu estou namorando? Tem que saber responder. Você tem que poder, os homens aí, né? Você tem que poder ir lá no sogro e falar, estou querendo namorar com sua filha porque eu quero me casar com ela. Que propósito que há num namoro que você... vou falar que o sogro é ruim, você está doido, nem sei o que eu falo com ele. Não namore, se o seu sim não for um sim mesmo. Eu quero namorar porque eu quero me casar. Igual eu falei, né? Eu namorei porque eu queria me casar mesmo com a primeira namorada. E isso me evitou, inclusive, ficar paquerando, ficar atirando para tudo quanto é lado. Porque às vezes eu via uma menina, até achava interessante e tal. Mas aí eu orava, ficava observando e Deus sempre me tirou, me livrou e tal. E então dá para ser assim. Namore só se você tiver com propósito claro. E não existe namoro na Bíblia, né, como a gente falou, mas Deus criou o casamento. Então, o namoro tem que levar ao casamento. O namoro é uma etapa, tem que ser uma etapa que o ser humano criou aí, né, que é muito boa. Que é um tempo onde você consegue conhecer a pessoa, orar com ela, ver se é de Deus, se não é, se vai dar certo, se não vai. Antes era meio arranjado, né? Deus me livre. A mulher ia descobrir lá quem era o homem na hora lá, né? Quase. E graças a Deus que existe o namoro, né? Mas tem que ser um degrau, uma etapa para você chegar no casamento. Então tem que ter um porquê esse namoro, né? E uma coisa que eu quero até compartilhar, né? Eu comecei a conversar com a Bia, inclusive umas dicas aí para os tímidos. Eu era tímido com força. Quem me conhece muito recente não acredita, mas quem me conhece mais tempo sabe que eu era bem tímido. Eu lembro até lá em casa, as meninas ficavam, nossa, eu nem imagino a Alexandra pedindo alguém namoro. Olha como eles acreditavam em mim. Gente boa. E aí, foi tudo na calada também. Na hora que se descobriu, eu já estava namorando. Mas enfim, aí eu comecei, como eu disse, né, eu estava num período onde eu estava lendo a Bíblia toda. E eu cheguei lá em Provérbios e um versículo saltou os meus olhos ali, que falava que a gente tem que lançar o pão. Foi um versículo meio aleatório, assim, mas Deus falou comigo através daquilo ali.
E eu já estava começando a me interessar pela Bíblia e tal, orando, né, se era de Deus, se não era. E Deus confirmou, lendo a Bíblia, foi maravilhoso. E eu tive muita certeza, e aí eu falei, não, o que eu faço agora? Né? Aí, na época, tinha um Facebook. Pois é, foi no Facebook, eu puxei o primeiro assunto, uns assuntos nada a ver. E aí foi fluindo, a gente foi conversando. E eu fui vendo que realmente, fui conhecendo ela de verdade mais nessas conversas. Porque eu convivia com ela muitos anos aqui, mas nunca tinha conversado com ela. Mas aí, através das conversas, eu fui vendo mesmo que era uma pessoa certa, uma pessoa de Deus. É um assunto que eu gostava de conversar, o assunto fluir e tal. E aí eu tomei coragem, chamei ela para sair. E aí já tinha isso aqui, o propósito. Eu queria chamar ela para sair, para pedir para namorar, com o propósito de casar. Não tinha historinha, não. E aí no nosso primeiro encontro, a gente foi lá no FV, lá, tomou um sorvete. E aí eu já cheguei lá para conversar e falei, ó, eu quero namorar com você. Você sabe que eu estou gostando, já a gente demonstrou um para o outro. E eu falei que eu queria namorar com ela e que eu queria me casar. Falei isso aqui que eu acabei de falar, que eu sempre orei que a primeira namorada minha ia ser minha esposa e eu queria me casar com ela. No primeiro encontro nosso. Então, eu realmente comecei o namoro com algumas direções de Deus, confirmações de Deus, mas já falei de cara que eu queria me casar com ela. E ela também confirmou isso. Ela falou, eu também namoro para casar. Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, cuidado se você está querendo namorar por outros motivos, o namoro tem que ser um passo para o casamento. Então, vamos pensar em algumas coisas. Você, pensando em tudo isso, vou namorar, então, quer namorar. Você tem idade? Idade para namorar? Tem, meu pai falou que eu podia namorar com 15 anos. Não, idade para casar, porque o namoro tem que ser uma escada para o casamento. Se você não tem idade para casar, talvez não seja o tempo certo. Você vai queimar etapas, você vai passar a luta à toa aí. E será que você consegue, você homem, né, principalmente, você consegue sustentar uma família? Porque a Bíblia diz que o homem tem o papel de ser provedor do seu lar, né? Então, como às vezes o cara tem dinheiro para comprar um cachorro quente, você vai começar a namorar? Você vai pedir dinheiro para o pai toda hora? Como é que vai ser isso? Então, tenha pelo menos uma perspectiva. Estou quase formando, estou ganhando uma bolsa. Era a minha situação. Estava quase formando, estava no estágio. Então, tem que ter umas perspectivas, pelo menos, né? Porque senão não é o tempo certo. Então, se você pensa, realmente eu acho que eu não estou na idade ainda não. Ó, agora é tempo de estudar, trabalhar, né? Ler livros, ler a Bíblia, buscar a Deus. É tempo de você investir em você mesmo. Tem uma coisa bem piegas que eu lembro, quando eu era solteiro, eu via muitas essas coisas de namoro, assim. Você tem que cuidar do seu jardim para que venham as borboletas, os beija-flor. Não é verdade? E é verdade mesmo, você tem que cuidar de si mesmo, se embelezar um pouco, mas também as coisas de caráter, né, principalmente. Trabalhar, se você não gosta de estudar, acabou o terceiro ano, não quero ir para a faculdade. Então, trabalha, arruma um emprego, ou vai para a universidade, vai estudar, vai fazer seu futuro, vai ler livro, vai estudar, vai buscar de Deus também, porque você vai ser resposta de oração para alguém. Às vezes tem lá a pessoa lá orando, Deus eu quero, uma pessoa assim, uma pessoa que te busca, uma pessoa trabalhadora. E aí você gosta daquela pessoa, mas você não se encaixa no que ela está pedindo para Deus. Então, invista em você mesmo no tempo que você está solteiro aí, faça coisas que vão ser relevantes para você. E aí você vai acabar se encaixando naquilo que a pessoa está pedindo. Olha que maravilha. Outra coisa para pensar, né? Pensando aí que o namoro tem que ser com propósito. Qual a motivação que eu estou para namorar? Às vezes você até tem idade, você tem, né? Às vezes você trabalha já. Mas qual a motivação? Eu estou doido para namorar, porque eu estou muito carente. Eu quero alguém para me abraçar. Eu quero alguém para me dar beijinho, para fazer carinho na minha cabeça. Eu quero alguém para suprir essa carência. Cuidado com isso, porque o diabo não é bobo. Ele vai preparar
como é que fala? Um leão com pé de cordeiro. O diabo não é bobo, não. Quantas e quantas pessoas que a gente vê que às vezes está num momento de carência, às vezes o pai fala, né? Com 18 anos você pode namorar. A pessoa faz 18 anos, tô carente, eu preciso de alguém. Aí arruma o primeiro roia que vê pela frente. E quantas pessoas a gente vê quebrando a cara, desviando, abandonando Deus. É muito triste. E o diabo não é bobo, lá em 1 Pedro 5:8 fala, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, primeira coisa, o diabo, ele está de olho, buscando alguém que está bobinho aí. Quem que está mais bobinho? É a pessoa que está doida para namorar de qualquer maneira, porque ela quer suprir a carência. Então, essa pessoa, assim, é uma presa fácil para o diabo. É igual aquela cena que a gente vê do leão num lugar plano com uma zebra lá. Acabou para a zebra. Coisa mais fácil para o leão pegar essa zebra. Então, às vezes a pessoa está lá, tipo assim, venha o que vier, qualquer coisa. Venha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, essa pessoa, o diabo, tá fácil para o diabo preparar lá uma pessoa avacalhada e avacalhar com a vida dela. Cuidado com isso. E olha que bacana que fala, né? Para a gente resistir o diabo, permanecer firme na fé e sabendo que os irmãos que vocês têm, tem muita gente passando pela mesma coisa que você. Tem muita gente aí, ó, que passa pela mesma coisa, que tem aí um pouco de carência. E às vezes vai se formar, aí, enquanto você é solteiro e tal, formar amizades maravilhosas, duradouras, que vão te ajudar nessa caminhada, vai orar junto. E vocês vão suprir essa carência, não no outro, né? Mas em Deus. Vocês vão poder buscar mais de Deus e suprir essa carência. Então, desenvolva essas amizades. Provérbios 18:24 fala, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existem amigos mais chegados que irmão. Então, nesse momento aí de solteiro, é o momento que a gente vai encontrar, às vezes, amigos que vai durar para a vida inteira. Valorize esse tempo para fazer amizade, principalmente, que é muito bom. E depois que você arrumar um namorado, não vai chutar as amizades, não. Muita gente faz isso. Arruma pessoa e não é amigo de mais ninguém. Isso é muito, muito ruim, né? Que depois, todo mundo precisa de amigo, né, gente? Casado ou não, a gente precisa ter amigos. Então, não despreze as amizades. E uma frase, até Larissa postou aí, ó. Antes de ser um bom par, seja um bom ímpar. Saiba quem você é em Deus. Então, antes de você querer namorar, antes de você querer ser um par com alguém, saiba quem você é em Deus. Supra a carência que você possa ter no coração. Você é filho, você é filha, amado e amada de Deus. Deus te escolheu antes dele criar todas as coisas. Ele escolheu cada um de vocês. E ele enviou o Filho Jesus para morrer, para te salvar e fazer você ser filho de Deus. Olha que maravilha. Todos nós somos filhos de Deus. Filho do Deus Criador, do Deus vivo, que move céus e terras, que faz milagre, que acalma a tempestade, que cura enfermo. Esse Deus maravilhoso, poderoso, que nos salvou, Ele é nosso Pai. E se Ele é meu Pai, eu não tenho carência de nada. Salmo 23 fala isso, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu não tenho falta de nada, por quê? Jesus é meu pastor, Jesus é meu Pai. Então, saiba quem você é em Deus, saiba sua identidade. Quem que você é? Ah, eu estudo isso, eu trabalho com isso. Não é o que você faz. Quem que você é? Eu sou filho de Deus. E você? Você tem que saber sua identidade, para você não ser ludibriado por ninguém. Eu não preciso de nada. A verdade mesmo é que a gente não deve precisar de alguém do nosso lado. Porque Deus me supre tudo. E aí eu sou completo, e eu vou achar uma pessoa completa, e nós dois vamos nos unir e dar glória a Deus, e fazer uma família forte, abençoada. Não existe essa metade da laranja. Eu estou metade aqui, eu preciso de alguém para me completar. É Jesus, aí beleza, você precisa mesmo. Jesus nos completa, mas não é a outra pessoa que vai te completar. Vocês dois vão somar e ser um. Mas não é que cada um é uma metade. Esteja realizado, esteja em paz e busque cura. Se você tem traumas, né? Sei lá. Às vezes você foi muito traumatizado, sofreu bullying, alguma coisa assim. Te deixou ferido e hoje você vê que você é muito carente, você se entrega facilmente às paixões e tal.
cuidado com isso e busque a cura, cura espiritual, cura emocional. Busque em Deus, busque às vezes talvez em psicólogo também, se você tem algo que você acha que você precisa realmente de um atendimento, de alguma coisa assim. Mas não vai ferido por um relacionamento, que vai ferir a outra pessoa, vai te ferir. Não é bom. E uma coisa que eu quero ressaltar muito aqui, problema com o pai. Muita gente às vezes quer namorar para largar os pais, que não aguenta os pais, ou quer namorar para sair dessa casa, ou quer casar e rapar fora daqui, que eu não quero ver meus pais nunca mais. Se você tem problema com seu pai, com sua mãe, não é para namorar, gente. Não é para ir para outro relacionamento. Você vai ir ferido, vai ir sem tratamento. O sábio até falou aqui muito de perdão aqui, né? A gente precisa liberar perdão, a gente precisa honrar nossos pais. Tem que ter isso, gente. Não vai para um relacionamento tendo problema com o pai, com a mãe. Libera perdão, seja curado em nome de Jesus. Deus quer curar a sua vida também, em nome de Jesus. E não vai para um relacionamento por isso, por causa de carência, porque você quer largar seus pais, enfim. Não faça isso. Isso é um perigo. E o diabo, como eu falei, não é bobo. Terceira coisa para saber antes de namorar, é não confiar na paixão e no seu coração. Isso é um perigo. Coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, 9 fala isso. O nosso coração, ele é enganoso. Às vezes a gente fala, não, eu tenho paz no coração para fazer isso. Isso em qualquer área da vida, tá, gente? Cuidado com esse tal de paz no coração. Eu estou em paz, então é de Deus. Isso é um perigo. Nosso coração engana a gente. Às vezes a gente acha que está lindo, mas é o coração da gente enganando. A paixão engana muito as pessoas. Olha o que Davi fez por causa de uma paixão. Só um versículo, 2 Samuel 11, 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. O que aconteceu? Só ladeira abaixo. Ele estava lá, viu uma mulher linda. Só um detalhezinho pequeno, ela era casada. O marido dela estava na guerra, lutando por Davi, né? Que eles lutavam pelo seu rei. E ele foi lá, viu aquela mulher, se apaixonou e fez uma loucura horrível. Adulterou, mandou matar o marido e depois ainda teve um filho com ela e trouxe uma maldição terrível sobre a casa dele. A gente vai vendo as consequências desse pecado. O filho que ele teve com ela morreu e a família dele foi toda destruída, os problemas, maiada com os filhos. Muito problema, por quê? Porque ele foi movido pela paixão. Até nós casados, quem está namorando, a paixão é um perigo. Você começar, às vezes, casado, se interessar ali, apaixonar por uma pessoa. Quantas vezes a gente não vê isso, né? Pessoa casada que cai por quê? Igual Davi, né? Porque deixou a paixão louca mover ele. Muitas pessoas vão para relacionamentos extraconjugais, vão, às vezes, para um namoro pecaminoso, né? Porque estou apaixonado, vou me entregar aqui. E faz tudo que não deve. Pessoas também, por paixão, às vezes se apaixonam ali pelo mesmo sexo. Faz coisa terrível também. Então, cuidado com a paixão. Ela engana o ser humano o tempo todo. E isso é o que mais derruba as pessoas. Não confie no seu coração e muito cuidado com a paixão, porque a paixão busca beleza. Então, é os nossos olhos que brilham ali e fica apaixonado e faz um monte de cagada, né? Agora, a pessoa de Deus, né? Ela busca caráter. Então, se você está buscando alguém para namorar, para casar, né? Busque caráter, não fique olhando só a beleza. A beleza pode ser até um estalo ali, um ponto de partida, mas não vai na sua paixão. Me apaixonei, essa mulher é linda, eu quero ela pro resto da minha vida. Aí às vezes a gente vê, né, relacionamentos horríveis, o namorado às vezes maltrata, mundo em cima, né? Às vezes a namorada também vira aquele relacionamento abusivo e a pessoa não consegue largar, porque está firmado na paixão, aquela coisa maluca. E quando acaba a paixão, é terrível, né? Outro caso horrível da Bíblia, está lá em 2 Samuel 13, depois você pode ler, é um caso horrível. Que Aminon, o filho de Davi, ele apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, que era outro filho de Davi. O cara se apaixonou pela própria irmã, que achou ela muito bonita.
E é terrível, quem conhece sabe, né? Texto horrível. O que aconteceu com a família de Davi, uma das consequências daquele pecado de Davi, né? Trouxe muita maldição para a família dele. O filho dele se apaixonou pela irmã, teve casos de estupro, e logo que ele encerrou aquela coisa horrível, ele sentiu nojo, aversão a ela. Por quê? Passou a paixão, ele sentiu aversão, sai daqui e tal. Coisa horrível, vidas destruídas, e infelizmente, né, muitas vidas são destruídas por causa da paixão. Cuidado com isso, a gente tem que amar. Amor é baseado em, segundo a Bíblia, né, em se doar, por isso que eu falei que a gente tem que ser completo. Eu decido amar todos os dias. Paixão é uma coisa maluca, que é um fogo ali, igual fogo de palha, né? Queima aquele negócio, levanta um fogão, mas logo acaba. A paixão acaba, mas o amor permanece para sempre. Então, cuidado, que a paixão pode levar a muitas coisas. A paixão cega a pessoa. Quantas pessoas, às vezes, vocês conhecem aí, né? Eu conheço bastante. Que a paixão cegou elas. E às vezes a mãe fala, os amigos falam, todo mundo fala. A pessoa, não, é ele, é ela. Não quer saber, porque está cego. A paixão cega a pessoa. Então é um mal que todos nós temos que lutar. Como que a gente luta, né? Com jejum, claro, né? Jejuando, buscando de Deus, buscando a resposta de Deus. Como o texto que a gente leu no início, né? O servo de Abraão, ele buscou uma resposta. A pessoa que veio aqui e tirar a água, der para os camelos e tal, foi um sinal de Deus. Coisa assim que eu posso estar apaixonado, mas se não acontecer isso, se meus pais não abençoarem, se meus amigos falarem que não é uma boa, mesmo que eu estou apaixonado, você corta aquele negócio no início. Não seja irracional, seja racional. Busque conselhos. Provérbios 11:14 fala: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Se os seus amigos estão aconselhando, ó, já é um ponto. Seus amigos estão ali, gostam de você, se importam com você. Agora, se os pais não abençoam, gente, pula fora, correndo, voando. Porque os pais, Deus às vezes é a última instância que Deus está recorrendo. Às vezes Deus avisa a gente de toda maneira, mas a pessoa está lá cega pela paixão. E às vezes o pai e a mãe que é usado por Deus ali para falar, eu não estou gostando disso. Não está certo, não está legal. E muita gente despreza ali a palavra do pai e da mãe, que criou, que amou a vida inteira. Honra seu pai, honra sua mãe. Se ele falar não, pula fora. É um ponto assim, chave. Tenha isso como um ponto chave. Mesmo quem está namorando aí, sei lá, né? A gente namorando, a gente sabe que é um passo, né? Mas a gente ainda não está casado com a pessoa. Então, mesmo namorando, fica de olho. Busca a bênção do pai e da mãe. Se eles abençoarem, é um ótimo sinal, né? Analise, quarto ponto aqui, antes de namorar. Analise bem antes de namorar e ainda mais no namoro. O start, né, quando a gente vai namorar, como eu falei, é a paixão. Porque tem que despertar um interesse, né? Como é que eu vou casar com uma pessoa que eu nem acho bonita, que eu não sinto atração, não existe isso, né, gente? Então, lógico, né, vocês vão ter interesse, atração física e tal. Mas isso é só o primeiro ponto, não deixa que isso seja o maior critério. Ela é mulher, ela é bonita, então é ela, eu vou casar. Tem gente que é assim, né? Cuidado com isso. Então, pontos aí, olhe para os frutos, é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Está namorando aí, ou está quase namorando, vai namorar, fica de olho. É um bom filho, é uma boa filha, porque se não tratar bem nem a mãe, nem o pai, vai tratar bem você, meu filho, mas não vai mesmo. Então, tem que ficar de olho nisso. A pessoa é um filho que honra o pai, uma filha que honra o pai, a mãe. É um bom amigo também. Você vê que os amigos falam bem, sei lá, tem uma amizades boas. É alguém firme com Deus. Porque se a pessoa não tiver temor e amor a Deus, você acha que ela vai te tratar bem? A pessoa às vezes, isso é um ponto de julgo desigual também. Às vezes a gente acha que se está na CBPAS, está sentado aqui, ó, isso aqui é de Deus demais, é crente. Não, às vezes você vai descobrir que a pessoa está aqui na igreja, mas não é crente nada. Não é só porque a pessoa senta no banco aqui que ela é crente de verdade, que ela teme a Deus, que ela ama a Deus. Então fica de olho nisso, mesmo se a pessoa vem na igreja,
mesmo se a pessoa está aqui e tal, porque sem temor de Deus vai ficar difícil demais, tá? Porque temer e amar a Deus é o princípio, né? A primeira coisa que a gente tem que ter. Aí, daí Deus trabalha em nós, eu consigo ser um marido melhor, um namorado, uma namorada melhor, só temendo e buscando Deus. Ou uma coisa que eu falei no início lá, né? É trabalhador, é trabalhadora, porque a paixão ela vai passar, né? Como eu falei. E o que que fica? Minha admiração. Eu admiro o quanto que essa pessoa trabalha, o quanto que essa pessoa luta, né? E essa admiração que a gente tem pela pessoa que está do nosso lado, eu com a minha esposa lá, ela comigo, isso fica. Mesmo que aquela paixão, aquela doideira possa passar, mas fica a admiração, aquilo, é isso que fortalece o casal. Agora tem gente que está lá apaixonadinho, o cara preguiçoso, a mulher não quer saber de fazer nada, e depois que passa a paixão, fala, nossa, que pessoa que eu fui arrumar, hein? Pessoa, como é que eu não vi que essa pessoa não trabalha, que essa pessoa é preguiçosa? Porque você estava cega pela paixão. Então, antes de ficar cego pela paixão, tem uma lista, tem gente que faz lista, né? É bom fazer mesmo, faz uma listinha pelo menos dos pontos básicos, que aí, mesmo que você estiver apaixonado, você vai conseguir ser racional. Você vai ler aquilo ali e falar, essa pessoa que eu estou com ela aqui, ela trata bem a mãe e o pai? Trata. Ah, ela teme a Deus, ela busca a Deus, ela me aproxima mais de Deus? Sim, não. Então, se você fizer uma listinha assim, ajuda demais. Tem sonhos, metas. Às vezes a pessoa não sonha com nada, não quer saber de nada, não tem perspectiva nenhuma de futuro. Isso é complicado. Ou os sonhos, como eu falei, às vezes é muito distante dos seus. Cada um está querendo ir para um lado, então vai já, cada um para um lado, passa para outra. Te afasta de amigos e famílias e familiares. Isso é um problemão, né? Tem que ficar esperto. Analise bem. Às vezes antes do namoro a pessoa já faz alguma coisa, ou no namoro. Se a pessoa está te afastando de amigos, de família, às vezes acontece muito, né? Sua mãe não aceita a gente, seu pai não gosta da gente, não. Começa umas coisas horríveis, né? Aquele amigo seu ali, ó, pula fora, aquilo ali é cobra, rapa fora. E aí a gente vê muitos casais que se afastam de tudo e de todos. Mas igual essas novelas antigas aí, né? Conta tudo e conta todos, nosso amor vai... e vai aquela paixão louca que vai acabar. Então, fica de olho, se te afasta das pessoas que estão aí desde sempre na sua vida, seu pai, sua mãe, ou amigos, às vezes, que estão aí na sua vida há anos e anos, que se importam com você, amigos verdadeiros. Não despreza quem chegou primeiro na sua vida. Às vezes, um carinha ali que chegou, uma mulher ali que chegou, com poucos meses a pessoa despreza anos de amizade, anos, a vida inteira, né, com o pai e com a mãe, por causa de uma pessoa que chegou agora. Então, cuidado. E a última coisa aqui, dessa análise aqui que eu coloquei, se te aproxima mais de Deus e te inspira a buscar mais a Deus. A pessoa que você quer buscar mais a Deus, ela fala, vamos orar, a gente está precisando de orar, a gente está precisando de buscar mais de Deus. Isso é um ponto maravilhoso, assim, no namoro, cada um desses pontos aqui eu pude ver no meu namoro. Namorei 4 anos e cada um desses pontos eu pude ver na Bia, espero que ela tenha visto em mim também. Isso foi notório mesmo, a gente continuou tendo nossas amizades, a gente continuou servindo aqui na igreja. Quem conhece a gente aí de sempre aí sabe. A gente continuou servindo, continuou buscando. Estamos aqui até hoje, né? Graças a Deus. E, enfim, olhe cada um desses pontos. E a última coisa que antes de namorar, ou para quem está namorando também, coloca um bom limite no seu namoro. E antes de namorar, já trava o limite ali. Eu, no meu caso aqui, como eu falei no primeiro encontro, lá eu já falei sobre casamento, a gente já conversou, e a gente já traçou um limite ali no primeiro encontro. Claro, eu pedi para namorar, ela aceitou, né? Aí depois, então tá bom, aí a gente traçou um limite, que a gente ia ficar 1 ano sem beijar, só conversando, orando, buscando, lendo esse livrinho aqui, que foi bom demais. Por quê? Se eu estiver andando aqui, bem na beirinha aqui, ó, você acha que vai ser mais fácil de eu cair aqui ou aqui? Como que eu vou cair lá andando aqui, gente? Então, se você puxa o limite bem para trás, você vai ser menos tentado. Agora, a pessoa no primeiro encontro já mergulha e vai.
para depois conversar, para depois ver se ela é um bom filho, para depois ver. Aí às vezes já está ali carregado de paixão, como que larga? Não vai largar não. Muito difícil, só Deus mesmo. Então é isso que acontece muitas vezes. E isso ajudou demais a gente. Porque a gente não tinha essa tentação nessa área. A gente sabia, um ano vamos beijar. Então, esse um ano eu ia na casa dela, a gente conversava lá, conversava com meus sogros, ela ia lá em casa, conversava com meus irmãos, com minha mãe, com meu pai. E foi criando uma amizade, um relacionamento entre as famílias. A gente encontrava para orar, para buscar a Deus. Isso foi maravilhoso, maravilhoso. Se todo mundo puder fazer isso, faz, tá? Isso demonstra o quê? Dependência de Deus. A gente conseguiu desenvolver essa dependência de Deus. Então a gente não estava carente ali. Eu não namorei para ficar beijando. Namorei porque eu queria casar. E eu sei que depois que a gente casa, pode tudo, né? Então para que vai ficar acelerando as coisas? O momento do namoro é para conhecer, é para dialogar, é para conversar, para observar essas coisas. E foi exatamente o que aconteceu. E mesmo depois que acabou esse um ano, a gente ainda traçou outro limite, bem longe da beira também, que a gente só deu selinho até casar. Então a gente não passou disso. Pergunta se a gente teve muita dificuldade para não entrar em fornicação, não cair. Não tivemos dificuldade, porque o limite estava longe, longe, longe. Claro, né? Outros limites também, né? Não vai ficar sozinho, a gente, né? Ficar ligado nessas coisas, ficar vigiando. Mas foi um limite maravilhoso, não me arrependo nem 1 milímetro. Hoje a gente desfruta de tudo que um casado pode desfrutar, né? Então agora tem minha vida inteira com ela. Para que eu ia queimar tudo lá no namoro? E é o que muita gente faz. Namora, fala, meu Deus, essa pessoa é tudo de bom. Beija demais, eu amo, nossa. E aí tá ali queimando de paixão. Aí quando casa, beleza, agora pode tudo. E o que ficou agora? Conviver com essa pessoa chata. Meu Deus do céu. Eu não sabia que essa pessoa era chata, nem conversava com ela. Não sabia que essa pessoa não orava, não sabia que essa pessoa era preguiçosa, como eu falei. Então, trace limites, busque limites bons, assim, para você ter um namoro que vai edificar, que vai permitir vocês conhecerem um ao outro. E isso é um namoro cristão, né? Que você vai fugir do pecado. Romanos 1, 24 fala assim. Eu estou concluindo, tá? Quem quiser vir no louvor já. Pulei esse tópico, conclusão. Estou concluindo. Romanos 1, 24 fala: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Por que eu estou concluindo com esse versículo? Porque muita gente cai no engano do diabo. Tipo assim, Deus não vai deixar eu errar. Não, Deus não vai deixar, Deus vai fazer a pessoa sumir, se a pessoa for muito fora de Deus e tal. Não, Deus, Ele entrega a pessoa. Se a pessoa falar contra tudo e contra todos, se o pai e a mãe estão falando não, a pessoa fala sim. Se os amigos falam não quer ser seu amigo mais, quer ficar com ele, com ela. Se a pessoa faz isso, Deus entrega. Tanto que Aminon fala no texto lá da Aminon com a irmã, coisa horrível. Deus não impediu de acontecer aquela coisa horrorosa. Deus não impede, gente. Esse texto é muito claro. Deus entrega a pessoa a sua impureza. Deus entrega, a pessoa está ali. Não, mas eu desejo. A Bíblia fala que não deve se pôr em julgo desigual. Não, mas não quer saber. Eu amo essa pessoa. A Bíblia fala para não ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Não quero saber. A Bíblia não quer saber. Eu estou apaixonado. Vou atrás. Deus vai entregar. Deus vai liberar. Então não pense que porque está dando certo, entre aspas, porque ninguém vai te impedir, Deus também não vai te impedir. Não pense que Deus vai aparecer, vai cair um raio e vai te afastar da pessoa. Deus vai impedir, Deus vai permitir, não vai impedir. Então, outro texto, 2 Samuel 11, 27 fala: passado o luto, Davi mandou que trouxessem para o próprio palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele.
Ou seja, depois que aconteceu, né, aquela coisa toda que eu contei de Davi, mandou matar o homem, traz a mulher para cá, parecia que estava dando tudo certo, a mulher teve o filho, acho que está tudo certo. Mas o final do versículo fala: mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Então Deus está olhando tudo que a gente faz, e Ele permite que a gente faça as burradas. Ele deixa princípios, Ele deixa orientações, Ele deixa nossos pais, nossos pastores, nossos líderes, deixa um monte de gente aí para te ajudar. Mas se você ignorar tudo, ignorar a voz de Deus, Deus vai permitir. Só que Ele não vai impedir também que venham as consequências. Veio muita consequência ruim para Davi. Esse filho morreu, a família dele foi toda desgraçada. Isso que acontece com muita gente. Então, tenha cuidado demais, porque muita gente se perde, se machuca com relacionamento, com namoro, fora da direção de Deus. Então eu falo um monte de princípio aqui. Eu aconselho demais esse livro aqui. Às vezes quem quiser emprestado, empresto, sei lá, quiser um nome aí para comprar também. Busque orientação, busque na Bíblia, busque conselhos, busque a liderança aí, Josiel, a Cris, eu e a Bia também, seu líder de célula. Mas não erra nisso, porque é muita gente, muita gente. Muitos amigos meus de infância da igreja estavam ali comigo, crescendo igualzinho eu, chorando ali na presença de Deus, em alguns momentos de culto, de encontro com Deus. Muita gente não está aqui mais. Por quê? Se apaixonou, não quis saber, ignorou tudo e foi atrás da sua paixão, e não está entre nós mais. E muita gente está ferido, machucado, vai quebrando a cara pro resto da vida e não consegue voltar. A gente vê a passagem do filho pródigo, né, que largou tudo, só que ele estava lá comendo comida de porco, e ele lembrou da casa do pai e falou: talvez o pai me receba de volta. E ele voltou. Só que muita gente não volta. A verdade é que a maioria não volta. A gente acha que, vou me entregar aqui, às vezes Deus me resgata lá na frente. Muita gente não volta, e muita gente volta, mas todo ferido, todo machucado, sendo que Deus tinha um plano maravilhoso, uma história linda para escrever, porque Ele tem, para cada um de vocês. Deus tem uma história linda para cada um de nós, mas cabe a gente escolher. Eu quero escolher a pessoa certa, eu quero depender de Deus, eu quero escolher buscar a Deus nesse tempo que eu estou hoje. Então hoje é um dia de você fazer uma escolha. Talvez você já está apaixonado por alguém que não se encaixa nessas coisas aqui. Talvez seu pai, sua mãe não está abençoando seu namoro, talvez, sei lá, está acontecendo alguma coisa. Ou talvez você está ansioso demais, você acha que não vai chegar a sua hora. Hoje é o momento de você escolher, como diz a música lá, escolher Deus. Escolher colocar Deus em primeiro lugar, escolher colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, servir aqui na igreja, servir a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus na sua casa, fazer o plano anual da Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos conosco aí, muita gente do Point aí lendo juntos. Vamos embora. Busque a Deus, escolha Deus e não erre nisso, e tome muito cuidado. Aquele versículo que a gente leu, vigia demais, toma muito cuidado, sério mesmo, porque o diabo não é bobo, e ele às vezes vai preparar uma pessoa, às vezes por aparência, que você sempre sonhou, e essa pessoa vai ser um instrumento do diabo, para te levar para longe do caminho de Deus. O diabo está em todo tempo, buscando alguém para derrubar. Ele não está feliz com você aqui dentro da igreja. Às vezes a pessoa fala, o diabo se levantou. Não, ele está levantado o tempo todo. Ele está igual um leão. Pensa naquele leão faminto assim, encarando, olhando de longe. Se você der uma brechinha em qualquer área, mas na palavra de hoje, namoro, se você der uma brechinha nessa área, o diabo, ele não é bobo, e ele vai preparar coisas para te afastar de Deus. Então vigia, fica ligado, busca orientação, busca mais de Deus, esteja presente aí nas coisas da igreja, tenha amizade, curta esse momento de solteirice, porque vai passar, e talvez se você quer mais etapa, você vai até sentir saudade.